Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Melhorar. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a rádio e TV Melhorar. E nesse momento, nosso quinto ao vivo, né? Quinto ano já deu início ao quinto ano. Né? 2014 já começou em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Ô, glória! Né? Que glória, né? O Senhor Jesus operando, né? Nas nossas vidas. Né? Primeiramente, me dando essa grande oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? E sendo trabalhado, né? Tratado, porque toda vez que tem um programa, toda vez que tem uma entrevista, né? Um fluir do Espírito através de algum irmão, né? Tem uma bênção que eu recebo, né? Porque corta aqui em nós, né? A primeira palavra, né? E o Senhor sempre traz uma palavra para nós. E depois disso é maravilhoso, porque o Senhor nos coloca a praticar ela. Amém? E isso que nos alegra, né? Porque essa prática, né, é o testemunho do Cristo, né, aqui na terra, através de nós, é que nos dá vida, amém? E que nós possamos, né, ter isso como realidade, né, não só na teoria, no discurso, na pregação, né, mas que seja realidade no nosso dia a dia, na simplicidade, né, do nosso viver, do nosso caminhar, do nosso andar, do nosso falar, do nosso escrever, do nosso se manifestar em todas as coisas e com todas as pessoas, né, independente se é em casa, se é com a esposa, se é com o filho, se é com o filho, se é com o primo, se é com, enfim, né, com o vizinho, né, ou que é com um sócio, né, porque muitas vezes a gente é uma coisa com o vizinho e em casa é outra, né, ou às vezes é em casa uma coisa e com o vizinho é outra, né, e eu creio assim que Deus quer mudar tudo, né, o Senhor quer renovar, né, todos nós, o Senhor quer nos dar o galardão, né, até porque tudo isso é temporário, né, e nós sabemos disso, temos recebido isso, né, também aqui nos quintas, né, nas quintas, nos programas Quinta ao Vivo, desde 2009, né, e eu tenho compartilhado assim, com vários irmãos, né, que têm abordado, né, tem nos abordado nos encontros da Igreja do Senhor Jesus, né, dizendo que tem assistido desde o início, né, e lembram de programas que a gente nem lembra muitas vezes, né, de temas que às vezes a gente já tem passado assim muitos anos, né, esquecido, e os irmãos, me lembro como foi, tal pessoa, tal tema. Isso é tremendo, porque você, meu irmão, né, que está acompanhando, segue firme, né? Porque nesses anos estão passando e você segue perseverando na sua doutrina, isso que é o mais importante, né? Você segue firme, né, no Evangelho do Reino, né? E que isso possa estar hoje, né, mais essa vez, né, mais esse programa, com mais esse irmão abençoado, né, que nós possamos estar sendo cooperadores do Senhor aqui. Que a tua casa, tu e tua família sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. E já aqui conosco, né, o nosso irmão e presbítero da cidade de Montenegro, né, nosso querido irmão e experiente, né, com várias histórias para estar hoje trazendo para nós experiências com Cristo, né, de vida, porque sabemos que o Senhor a todo momento, né, irmão, tem nos trazido livramento, né, e em várias situações da nossa vida, né, aquelas que são conscientes, né, e as inconscientes, né, que a gente nem sabe como o Senhor nos abençoa, né. E eu tenho certeza que muitas coisas, né, o Senhor fez e fará na vida do irmão também. Né? Então já deixa aí para o irmão dar uma boa tarde. É com muita alegria que nós participamos hoje deste programa tão importante que chega aos lares, às casas e aos corações das pessoas. E nós pedimos ao Senhor que Ele libere a sua palavra, que não venhamos a pronunciar nada que venha do nosso intelecto, da nossa alma, da nossa mente, da nossa razão, porque, infelizmente, nós já conhecemos a verdade, que tudo que nós temos e que é nosso é por natureza contaminado. Então nós pedimos que o Senhor, não obstante as tamanhas limitações e falhas, possa nos conduzir e nos trazer a sua palavra, para que venhamos a divulgar a obra do Cristo. Porque só Jesus na causa, né? Para usar um vaso como eu, um vaso como tantos outros, né? Para conseguir falar alguma coisa boa, só sendo pela obra do Senhor. E a propósito, o irmão Kleider falou alguma coisa assim de que nós todos os dias estamos recebendo as bênçãos do Senhor. E há poucos dias o Senhor me inquietou muito a respeito desta questão, porque quantos livramentos Ele nos dá sem nós nos apercebermos. Que dureza de coração!
Quantas vezes Ele fala conosco, e eu costumo dizer assim, aqui na região se fala muito no orelha grossa. Tem orelha grossa, não ouve, falta sensibilidade. Ele está nos falando e a gente faz de conta que não ouve, a gente nem se apercebe. É que a triste verdade é a seguinte: nós preferimos alguém em carne e osso mentindo na nossa frente do que Cristo em espírito nos guiando e nos orientando. Incredulidade, pura incredulidade. Então nós precisamos estar mais maleáveis ao Senhor, mais receptivos para poder ouvir, porque não adianta pedir, Senhor, guia os meus passos, e quando Ele guia a gente não ouvir, né? E o Kleider, que trabalha também nessa área da comunicação social, ele sabe muito bem o quanto o ser humano já evoluiu, o quanto o Senhor permitiu que a tecnologia evoluísse, né? Ondas de rádio, né? As ondas eletromagnéticas, os sinais aí via satélite, via internet, e-mail, Skype, tem todos os recursos. E a gente se fascina com esses recursos. E o Senhor está nos mostrando que o canal mais perfeito, nós estamos muito incipientes ainda, nós estamos praticamente analfabetos ainda, porque se nós olharmos o quanto nós buscamos essas ferramentas que estão fora de nós e muitas vezes não estão ao nosso alcance por falta de recurso, por falta de equipamento, por falta de dinheiro, o Senhor colocou um sistema de comunicação tão perfeito dentro de nós. Se nós olharmos os 3 alicerces do nosso espírito: consciência, ciência com ou de Deus, comunhão e intuição. No momento que o ser humano conseguir usar este suporte, este alicerce da intuição, os demais canais de comunicação estarão praticamente superados, né? E Deus quer nos usar através da intuição. Acho que nós precisamos estar mais receptivos. Mas, irmão, o irmão falou, né, da questão, né, uma questão importante, e eu quero já trazer uma palavra que está em Romanos 7, amém? Porque está escrito, né, no versículo 18 de Romanos 7, e é tremendo porque a gente olha essa palavra, né, você que está em casa, por favor, né, se você tem uma Bíblia, não tenha preguiça, vai, pega ela e abra, né, não deixe esse espírito, né, imundo te enganar, vá combatê-lo, né, se levantando, né, agindo, porque você precisa olhar, né, mais uma vez para essa palavra, né, que está em Romanos 7, no versículo 18. E eu creio assim que eu vou deixar depois na sequência assim para o irmão comentar, né, porque está escrito e isso é verdade, amém? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Amém? Amém. E irmão Ernesto, eu vejo assim, o irmão com tantos anos, né, de experiência, tanta vivência, né, uma caminhada longa, né, Tanto sofrimento também, né, e necessário, né, porque a gente vê que tudo é o Senhor, né, que e nos arranja e nos provê para que a gente possa, né, hoje estar aqui, né, com a Bíblia no colo, né, tendo a humildade de estar, né, se colocando aqui, se expondo, né, se colocando à disposição do Senhor, né, porque é Ele que sabe todas as coisas, né. Então eu vejo que o irmão se colocou à disposição também, né. Mas quando
o irmão viveu, né, tantas coisas, né, e dentro dessa caminhada, né, da Igreja do Senhor Jesus, com tantas revelações, né, como essa, né, e a gente poder se deparar com essa verdade de que em nós não habita bem algum, nós que fomos ensinados, né, de que nós somos maravilhosos, né, e tantos elogios nós já recebemos, né, tanto nosso ego já foi inflado, né. Eu queria, assim, perguntar para o irmão compartilhar, né, para os telespectadores, o que assim, mais mexeu com o irmão nessa caminhada, né, e tem mexido com o irmão no sentido, assim, da tua mudança em relação ao velho Ernesto, né, e esse novo homem, né, esse novo Ernesto que hoje, né, membro da Igreja de São Jesus Cristo, em relação, né, ao tudo que o irmão já viveu. Amém? A primeira coisa assim muito forte que aconteceu na minha vida é o meu velho eu, o orgulho, porque na realidade hoje a gente tem a compreensão, mas antes nós não sabíamos isso. Eu vivia inflado pelo ego, eu achava que eu tinha muita criatividade, que eu era uma pessoa muito boa, porque desde criança sempre trabalhei em liderança de alguns segmentos dentro da sociedade, desde a mais tenra idade. Eu comecei, na realidade, a desenvolver a liderança dentro da igreja. Com 7, 8 anos de idade, o meu pai me deu uma enxadinha e eu capinava o pátio na época a gente chamava da igreja, hoje a gente sabe que é o templo. Amém. Que afinal a igreja somos nós, os membros do corpo de Cristo. Amém. A igreja. E então eu achava muito certo, muito correto, a igreja fazia festas para angariar fundos para poder pintar o prédio, e então nas festas eu trabalhava de garçom. Aí com 7, 8 aninhos eu já conhecia dinheiro, eu já sabia, podia vender a bebida, prestar contas, fechar o caixa com o tesoureiro, e ali eu comecei a desenvolver uma liderança. Depois na juventude evangélica também exerci liderança, e depois no colégio, segundo grau, enfim. E então onde havia uma necessidade e que eu via, as pessoas me convidavam, e eu sentia que tinha aptidão, eu procurava me qualificar, e eu trabalhava por ali. Isso fez com que eu pensasse assim, que eu era um verdadeiro joque, ganhava os elogios de Deus. Eis um homem correto e íntegro, né? Que além disso tudo se desvia do mal, e eu estava inflado. Então o primeiro foi o efeito alfinete. Sabe aquele balão bem inflado assim, que sopram assim até cansar o pulmão, aí chega alguém com um alfinete, dá uma espetada e ele explode. Eu explodi quando me deparei com a verdade e vi que dentro de mim realmente não habita bem algum. Foi um choque muito grande. Mas assim, o Senhor me trabalhou, e eu não senti muita resistência quanto a isso. Um pouco de resistência todos nós temos, e eu também tive, mas o trabalhar do Senhor eu acho que foi muito forte. Ele viu assim, esse camarada é muito cabeçudo, muito teimoso, vou ter que pegar ele com as duas mãos pelas duas orelhas, e foi o que o Senhor fez. E então eu tive entendimento que isto já é um problema congênito, nós já trazemos isso de berço, por nascimento, porque a nossa mãe em pecado já nos concebeu, diz a palavra. E eu tive entendimento de, na hora de os nossos pais, Adão e Eva, se alimentaram exatamente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para resumir, de Satanás, e não da árvore da vida, que é Cristo. Satanás é do bem e do mal, ela por si própria, ela é divisiva, né? É sempre divisiva. E o Cristo é todo inclusivo. Se alimentaram, mas quando Satanás, ele só pediu a orelha da Eva emprestada, né? E aí quando ele inoculou, porque a cobra se usa a palavra inocular, inoculou o veneno, ele inoculou o veneno na mente da Eva.
a semente, e ela engravidou a mente e concebeu o orgulho, e o orgulho então gerou o ego, nasceu o ego. A partir dali, esse ego infelizmente nos acompanha e ele tem que ser combatido. Então a palavra nos mostra claramente que aquela analogia, eu fiquei muito triste quando eu soube uma ministração do apóstolo. Ele disse: nós não temos criatividade. Criatividade é a qualidade do Criador, só Ele pode criar. Aí eu vi que nós usamos só matéria-prima já criada, elaborada, né, por Deus. A gente só consegue misturar uma com a outra, fazer uma alquimia. Então, a partir daí, tudo que nós recebemos já houve previamente uma criação. E dali, para ter um entendimento, foi um passo. Ou seja, eu uso somente aquilo que está ao meu dispor. Ou eu me sirvo da árvore do conhecimento do bem e do mal, me alimento lá, ou de Cristo. Eu não sou um ser autônomo, eu sou dependente, ou de um ou de outro. É como um computador novo, tu compra ele, joga dentro dele o que tu queres, ele vai trabalhar em cima da programação que tu deu. E eu faço o aporte da programação ou de Deus ou de Satanás. Logo, eu sou como um veículo, depende, aquela velha comparação. O mesmo veículo pode ser usado tanto para levar alguém para o hospital, para ir num culto, como o mesmo veículo pode ser usado para um assalto. Então depende do motorista. E isto, de vez em quando, eu me flagro nesse veículo de expressão que sou eu. De vez em quando eu me flagro o inimigo pilotando, o inimigo no volante. E o inimigo, ele não precisa, é só deixar uma frestinha aberta e ele entra. E Cristo é cavalheiro. Cristo, para assumir o volante, ele é cavalheiro, ele é educado, respeita o nosso livre-arbítrio. E quando eu digo: Senhor, assume, Senhor, como eu devo fazer? Quando eu consulto, ele me responde. Então eu preciso, ainda mais sabendo que dentro de mim não habita bem algum. O que choca aqui é já no 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Já não fechou então. Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quantas vezes a gente faz o que detesta? Quantas vezes a gente é áspero com as pessoas, que até por uma questão de etiqueta social a gente não deve ser, quanto mais em relação a uma ordenança do nosso Senhor, que quer dizer do nosso dono, do nosso Deus. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim são os anjos caídos, não é? São os demônios que habitam na nossa carne e que nos usam como veículo de expressão. É só deixar uma brecha, eles estão se manifestando e estão fazendo marketing deles e estão realmente comprovando que quem manda nesse mundo, por enquanto, ainda é eles. E isso é terrível. Quando a gente se depara com esta realidade, a gente está um pouco mais preparado para poder combater, porque, Cleider, a gente lutar contra um inimigo que não se conhece é difícil. Agora, conhecendo o inimigo, e essa é a verdadeira bênção e uma das grandes funções da igreja, é mostrar o amor de Deus que se expressa através de Cristo, porque ele é o elo que nos liga, não é? Considerando Deus como manancial, Cristo como a fonte, a vertente, o Espírito Santo como o próprio fluir da unção e da virtude de Deus. Então, o momento que se tem conhecimento disso, então nós ainda erramos, porque realmente, eu confesso, eu ainda erro porque sou relapso, porque por tudo que a igreja já me ensinou, e eu não tenho mais o direito de errar. Me mostra a grandiosidade de Deus, a maneira como Ele age, a intensidade com a qual Ele quer me tomar para ser um veículo exclusivo dEle, e eu ainda me presto a me emprestar
para o inimigo, a ceder o meu corpo para o inimigo, e o outro lado, que a igreja nos mostra o operar das 7 nações, comandados por Jezabel, que é a coluna do corpo do pecado. O corpo do pecado são as 7 nações, comandados por Jezabel, esse espírito satânico terrível, que se mete a ser profetiza, mas não é, como diz o Apocalipse. Ela é a coluna de Satanás que sustenta o cabeça, que é o próprio Satanás, né? Então, este corpo do pecado, ele procura copiar tudo. O próprio diabo não tem criatividade, né? É só Deus que cria. O diabo copia as coisas de Deus e inverte tudo. Ele tem a organização dele também. Então, sabendo dessa organização e desse modus operandi de Satanás, a gente deve estar mais prevenido. É puro relaxamento, baixa de guarda, falta de atenção, falta de fé, falta de perseverança, que faz com que o povo da igreja, que recebeu alimentação como nós recebemos, nós não temos mais o direito de errar, porque a mesa dos pães é farta, o cardápio é variado. Tem um problema de depressão? Pois lá tem uma literatura, tem um CD, tem um MP3, tem um vídeo, tem alguma coisa, tem. Seja qual for o teu problema, ou seja, a alimentação, o cardápio é variado, tem todas as proteínas, tudo aquilo para suprir as nossas necessidades. E isto é uma verdadeira bênção. Eu me sinto um verdadeiro escolhido do Senhor para estar nessa obra, só pela misericórdia dele. Mais um grande engano. Eu dizia, quando vim para a igreja, eu me regozijava com os meus familiares. Encontrei, né? Foi uma vitória ter encontrado um palestrante que trouxe a mensagem da igreja. Eu encontrei porque eu procurei. Eu ia de porta em porta, Cleider, assistia um culto aqui e via que era manipulação. Assistia outro, via que era busca de promoção pessoal, status, os camaradas queriam vitrine. Não é aqui. Cristo não usou nunca nada disso aí. E no outro via que era só o din-din, era só dinheiro. Eu digo, não, mas nas Sagradas Escrituras eu vejo dízimos, vejo ofertas, não vejo história de envelope, de patrocínio, disso, daquilo, sem demérito a ninguém. Porque são irmãos nossos que talvez estejam no estágio e que Deus os abençoe e que cheguem lá. Porque eu, antes de chegar na igreja do Senhor Jesus, quanta coisa errada eu fiz, pensando que estava agradando ao Senhor, né? Então, é realmente uma bênção, é um privilégio do Senhor nós podermos ter acesso a esse verdadeiro manancial que o Senhor oferece para nós. Irmão, nessa guerra, qual é o maior combate contigo mesmo? Olha, eu tinha por hábito, eu sabia alguma coisa dos 4 evangelhos. Era tipo grego, eu procurava conhecimento, né? Tipo grego cruzado com judeu, que eu esperava sinais, milagres também, de braços cruzados. E assim mesmo o Senhor operou diversos milagres na minha vida, mesmo eu sendo daqueles que só esperava, só queria sombra e água fresca, de preferência ar-condicionado ligado ainda, e batendo o pé, Senhor, eu te pedi, faz 2 meses, faz 3 meses, eu estou pedindo, mas como, Senhor, e nada? Então eu pensava que o Senhor era um ser supremo, que estava lá nos céus, que eu não conseguia nem imaginar como seriam esses céus, mas que ele estaria num trono de majestade, ao meu dispor para atender os meus caprichos. E eu brigava com ele ainda, eu insistia, eu cobrava, faz tanto tempo. E grego porque eu lia muito, eu sempre li muito. Então eu tinha assim algum conhecimento. Não necessariamente lia muito a Bíblia, essa eu pouco lia, mas eu tinha algum conhecimento, tempo da doutrina, nós fazíamos doutrina, então eu tinha
um presentinho que eu ganhei do pastor, primeiro lugar na doutrina. Então aquilo era tudo para inflar o ego, não é? E aí os alunos eram sabatinados antes da confirmação, o ato da confirmação, que hoje a gente sabe que não é bíblico, mas amém, foi válido na época. Então o pastor, muitos alunos que não estudavam direito perante toda a comunidade, ele ainda perguntava, fazia perguntas que ele sabia que o aluno não saberia responder para constrangê-lo. Então toda essa vivência eu tive dentro da igreja, eu via que isso não era certo. E eu perguntava, eu inquiria, perguntava a padres, pastores, eu busquei muito e não encontrei. E nós tínhamos uma turma de amigos que se reuniam ao final da tarde, um farmacêutico, um promotor, um médico, eu e tinha mais um ou dois amigos. E esse médico, todos eram pessoas boas. E eu julgava o máximo, eu estava reunido com pessoas boas, eu não estava com marginais. E estas pessoas boas, o médico me levou para o espiritismo de Allan Kardec. Me lembro que deu uma vaga lá, deu um furo no atendimento dele, em seguida ele me chamava, Ernesto, a secretária dele chamava, o doutor pediu, se tu está aí por perto, vem aqui que ele quer conversar contigo. Aí nós íamos lá, nós falávamos a respeito dos nossos filhos, dos nossos sonhos, nossas realizações, e aí aquele dia eu pensei que era para bater um papo assim, e ele pegou o receituário e me prescreveu os principais livros da filosofia de Allan Kardec. Tu lê e tu vai ser um ótimo palestrante. E eu li e pensei que estava fazendo coisa boa, e eu comecei a palestrar em centros espíritas. Logo eu fui requisitado para outras cidades, aquilo correu, a fama, ele sabe expor, sabe... O pessoal gostava daquilo que eu dizia. E o Senhor me preservou dentro de um centro espírita. Se eu tivesse que ministrar o que eu ministrei dentro do centro espírita hoje, na presença dos irmãos, dentro da igreja, eu o faria com maior amor. Porque eu pregava o Cristo ressurreto, um ministério ascendido, mais poderoso do que quando ele estava aqui na terra. A nossa mente não alcança isso. Entender os pensamentos de Deus, né? Meus pensamentos não são os vossos não são os meus pensamentos. Então eu parei até de perguntar, porque eu tenho que reconhecer a grandiosidade de Deus, porque foi a mente de Deus que criou a minha mente. Como é que eu posso inquirir e questionar? Ela é milhões, bilhões de vezes superior à minha. Eu sei que de uma ou de outra maneira o Senhor me preservou. Mas quando eu cheguei na igreja, e foi muito bonito isso, por isso que todos nós devemos praticar o ID. ID, né? Não importa onde. De repente chega um senhor lá, numa palestra na Companhia do Sono, onde eu trabalhei durante alguns anos, tive esse privilégio de trabalhar com pessoas tão maravilhosas lá, e chega aquele camarada, barba preta, a Bíblia na mão, digo, já me agradou, vi ele com uma Bíblia, e eu estava sequioso procurando. De repente ele disse, hoje nós vamos falar, e levantou assim, a respeito do manual, conhece o manual? Manual do Criador para com a sua criatura. E começou a falar. Eu digo, meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir, era tudo que eu estou buscando durante anos. Aí na hora do break eu fui conversar com ele, mas como, da onde? Eu imaginava assim, mas esse camarada aqui não é um extraterrestre, mas está falando alguma coisa que eu nunca ouvi, eu nunca li, eu nunca achei. Eu estava perdendo a esperança que jamais eu encontraria resposta para as minhas inquietações. E ele tinha todas sem eu perguntar. Ele explanou, ele abriu ali, né? Era o pastor Sérgio, nosso amado apóstolo. E aí eu disse para ele, eu não sabia dessas terapias, eu mesmo estava contando para os irmãos, aqui de Estância Velha,
eu recém estava contando para eles que eu não sabia nada dessa possibilidade de fazer uma terapia, de buscar um conhecimento com alguém que já estivesse neste caminho que é o próprio Cristo. E perguntei, digo, senhor Sérgio, o senhor não teria um horário para a gente sentar e conversar? Eu gostaria de aprender um pouco mais. Dizia, não, vamos marcar o horário. Eu olhei, digo, o camarada deve ter um gabinete, algum escritório, né, onde ele dá atendimento, provavelmente vai me cobrar, é tanto, não é? Para fazer alguma terapia. E eu pensei cá comigo, me proponho a pagar, só espero que não seja muito caro, mas eu já vou marcar logo para minha esposa também. E aí não é a terapia espiritual, é o aconselhamento que a nossa igreja tem. Por isso, as pessoas que estiverem ouvindo o programa, não se constranjam, consultem, liguem para as lideranças da cidade de vocês, pergunte, olha, tinha um maluco lá fazendo um programa no Quintal Vivo, disse que a gente tem terapia de graça e que é o Cristo que atende, né? As pessoas vão entender ainda que não era o pastor Sérgio, nosso apóstolo, era o próprio Cristo, usando as cordas vocais dele, colocando na boca dele as palavras certas que serviriam para me orientar. Então, Sérgio, nós íamos todas as semanas para Novo Hamburgo. Então, a terapia com os homens é feita com um irmão, a terapia das senhoras é feita com uma irmã, que se coloca à disposição de Cristo e ministra a palavra. E ali, então, aquilo foi assim, sabe, eu imagino assim, como se vê, é muito triste se ver na Nigéria, outros países, as pessoas morrendo de fome. Nós estávamos assim espiritualmente, e a comida que nos davam era puro vento, não tinha consistência, não tinha nenhuma substância nutritiva. Eu invadia aquilo assim, eu procurava buscar, carregar, nem era encher carrinho, era encher uma carroça logo, né? E chegava em casa, lia, estudava, e aí voltava na próxima quarta-feira e dizia, mas hoje eu vou perguntar isso, hoje eu vou perguntar aquilo. Anotava as dúvidas que tinham, que iam aparecendo, e a gente sabe que os irmãos fazem aquele começo e depois o Senhor continua fazendo a terapia. Aí entram irmãos novos para a terapia, mas o Senhor continua fazendo a terapia conosco. O Senhor não dá alta. Tu pode observar, ele não diz assim, olha, está aqui, tem alta, está curado. Não, ele sabe que eu não estou curado, ele nunca me deu alta. Ernesto, precisa continuar fazendo terapia. Só agora eu te ensinei como folhear, como buscar. Então agora vai e cavoca e busca. Continua, que tem gente na fila e tu está roubando o lugar dos outros. Amém. Dá um jeito e vai caminhar com as suas próprias pernas. Eu te conduzi. E aí o que mais me chocou foi ver dentro de mim essa palavra que o irmão Cleider abriu aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso foi o que me chocou terrivelmente, né? Essa verdade me chocou muito. Amém, meus amados. Então, nós tivemos aí então mais um Quintal Vivo, um programa do nosso bate-papo edificante, já no nosso quinto ano já, desde 2009. Transmissão simultânea para todo o planeta, para a rádio e para a TV Melhorar. E é uma bênção porque nós sabemos que o Senhor, né, tem feito maravilhas. E que você fique ligado na nossa programação da também TV ao vivo, né, que você pode estar acessando diretamente pelo site pãodejudá, né, .com.br, também pelo site tvmelhorar.com.br, né? E para nós estar encerrando aqui, né, já agradecer a participação do nosso irmão Ernesto, né, o Ernesto Lemos, presbítero da cidade de Montenegro, né, irmão? Montenegro. Glória a Deus, né, pela participação do irmão nesse nosso programa. O irmão que se dispôs, né, a estar se deslocando lá de Montenegro até a Estância Velha, aqui, como o irmão falou, né? Nós que hoje nos reunimos aqui, né, no tabernáculo central da cidade de Estância Velha. Nós que estamos aí viajando pelo Brasil, na unidade móvel do Quintal Vivo,
sempre pelos arranjos do Senhor, né? O Senhor proporcionou que nós nos reuníssemos aqui com os irmãos, né? Podendo trazer um pouco da experiência de vida desse irmão que verdadeiramente tem padecido também, né, pelas coisas do Senhor, né? E como o irmão falou, né, tem tido esse combate, né, interno, né, da palavra com as coisas naturais, enfim, como está escrito na palavra. Então, para nós estar encerrando, eu gostaria de estar abrindo uma palavra que está em Efésios, capítulo 6. No versículo 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos, servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém. Meu irmão Ernesto, Deus abençoe tu e a tua casa. O Senhor siga prosperando, né, todo o povo lá de Montenegro, e que o Senhor siga se derramando, né, no teu ministério lá, e já deixa assim para o irmão dar aí em Cristo Jesus, né, as considerações finais. Eu vou procurar ser bastante breve, apesar de que o manancial de Deus é tão grande que só Cristo mesmo. É outra pergunta que eu me fiz: como é que o Espírito Santo conseguiu condensar na Bíblia, expressar toda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Só isto já é um mistério. Eu estou aprendendo assim, a duras penas, com muita dificuldade, estou pagando um preço muito alto, quebrando aquela ideia de que eu tudo conseguia, eu tudo fazia. Eu vou citar um exemplo bem breve, bem rápido. Nós tivemos um evento em Santa Cruz do Sul, evento da igreja, um encontro. Cleider, eu passei dificuldade para lotar uma Tupic de 15 lugares. Parece que foi um banquinho vazio. Pouco tempo antes, eu fiz um evento social de uma entidade que eu presido, e que é uma história comprida, outro dia nós podemos entrar. Mas assim, só de Montenegro eu levei 13 ônibus lotados, e o ônibus menor tinha 45 lugares. Na época Montenegro tinha uma frota com ônibus de até de 70, 80 passageiros, né? 76, 84 passageiros. Então, 13 ônibus grandes, naquele mesmo parque da Oktoberfest. Ao todo eram 70 e poucos ônibus encostados de outros municípios, um trabalho que eu liderava. E agora na igreja a gente sente que a porta está estreitando. Quem ouve não deixe para amanhã, quem estiver nos ouvindo, porque a porta já é estreita, o caminho é apertado e está apertando cada vez mais, porque Cristo está voltando. Eu creio piamente nisso, cegamente nisso, porque se 95% de todas as profecias já se cumpriram, totalmente, cabalmente, eu não tenho nem direito, nem por questão de lógica, nem por conta do meu raciocínio, que mesmo sendo efêmero, pobre, precário, o pouco que eu posso usar ele me diz, não, pode crer que é verdade, porque 95% de tudo que está escrito já aconteceu, a volta de Cristo é iminente, está próxima, não vai demorar muito e vai ser tal e qual está escrito nas Sagradas Escrituras. Então nós temos que procurar ouvir o Cristo. Ele não quer que a gente venha decorar a Bíblia, ele quer que as palavras dele sejam espírito e vida. E o Senhor me revelou também semana passada, espírito e vida, tão bonito ter espírito e vida. Espírito é a nova criatura, é o Espírito de Cristo amalgamado com o nosso espírito. É a nova criatura, a partir da confissão de fé, a partir do batismo, a partir do início desta caminhada.
E as palavras dele não podem ser guardadas nas prateleiras do conhecimento, nos arquivos da mente, no saber. Elas devem ser praticadas, porque senão elas não têm sentido. Os judeus, a hipocrisia deles, esse ato foi julgado por Cristo e anunciado como hipocrisia. Isto é hipocrisia. Nós devemos ter o espírito e vida dele. E nós estamos caminhando, talvez para Emaús ou para algum outro lugar, como diz em Lucas 24:13, os discípulos iam conversando estrada fora a respeito do Cristo, mas não tinham a realidade nem a vida de Cristo. E Cristo encostou neles conversando e eles continuaram a não entender que era o próprio Cristo. Depois Cristo lhes abriu o entendimento, e aí eles buscaram abrir o próprio entendimento também. Então o entendimento tem duas chaves: a de Cristo, quando se lê a palavra, quando se estuda, pedir que Cristo nos libere o entendimento e que a gente venha buscar essa verdadeira bênção, o desvendar, o revelar, porque tudo já está escrito, tudo já é realidade espiritual. O revelar é como uma fotografia antiga, já está tudo ali, passa por um processo e ela se revela. Então Cristo tem tudo pronto, só falta nós buscarmos a revelação. Não adianta nós estarmos na estrada falando a respeito de Cristo, pregando o Cristo e não termos esta realidade do Cristo conosco. É tudo que Cristo quer, é que as suas palavras sejam espírito e vida dentro de nós, e vida a ser partilhada com os nossos semelhantes. Amém? Ô, glória! E aí, meu irmão? Graça e paz, então. Que Deus abençoe lá, né, no Montenegro, né, toda a região ali. Que Deus abençoe. A gente se empolga. Ô, glória! Se o programa né? tivesse 2 horas... Não. Senão vai, né? Que Deus abençoe, né, você, nosso ouvinte, telespectador que está aí. Os intercessores, aqueles que oram, né, que estão aí sempre na brecha. Que você possa seguir sempre aí apoiando. Que você fique verdadeiramente, né, com o Senhor, todos vocês que acompanham já esse programa todos esses anos, que você fique ligado, mais uma vez reforço, né, na TV ao vivo, né, porque ali tem um fluir de vida, né, coisas que o Senhor nos dirigia, né, para que nós viemos a renovar nossa mente, né, tantos anos é pregado isso, porque nós temos que ficar atento, né, às coisas que o Senhor está liberando para que nós venhamos a fazer, né? Tem coisas que se fazia há 5 anos atrás que hoje já é diferente, né? E que a gente tem que estar atento ao que está sendo pregado, né? Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu botei na minha cabeça, sendo que Deus está revelando o que eu tenho que fazer, né? E que está escrito na palavra, né? Não é nada diferente, né? Mas que é o momento de nós vivermos, né, o que está sendo liberado. Por isso a coletânea apostólica é de fundamental importância para a sobrevivência daqueles que amam o Senhor e querem permanecer na visão. Amém? Porque amar ao Senhor também é obedecer, né? É renovar a mente, é ter a humildade de começar tudo de novo, né? É ter a capacidade de aceitar que nada sabe, né? E que vai praticar aquilo que está sendo pregado hoje, né? E aí sim, né, começar tudo de novo, né, a viver verdadeiramente o dia de hoje, que é o presente. E aí sim, todos nós, né, que temos um grande risco, né, de cair, talvez, né, consigamos nos manter em pé e estaremos com o Senhor em nome de Jesus, recebendo o galardão. Amém? Graça e paz a todos.